Olá, bem-vindos ao Cinemarden e hoje mais uma edição da série Meu Filme de Cabeceira e o meu convidado é o Luca Leal, do canal Luca Leal no YouTube, e a gente vai conversar sobre o filme de cabeceira dele, que eu tenho certeza que vocês não fazem a menor ideia de qual seja. Então, vou direto à pergunta. Luca, qual é seu filme de cabeceira? Então, Marden, primeiramente agradecer o convite de estar aqui, super especial. E o meu filme de cabeceira é Edifício Master, do Eduardo Coutinho, filme de 2002, que eu morro de paixões, sou apaixonado de verdade. Pois é, e falando em Coutinho, eu vejo o Coutinho como um dos grandes documentaristas, não só do Brasil, mas do Do mundo. mundo. E ele tem um jeito bem peculiar de abordar as pessoas, abordar as histórias que ele conta. Edifício Master, em particular, é bem emblemático desse jeito Sim. Coutinho de fazer documentários. Quando é que você viu esse filme pela primeira vez? Eu acredito, até pela sua idade, que não foi no cinema, você deve ter visto Sim. provavelmente em casa ou em algum canal a cabo. Qual foi o teu primeiro contato com o Edifício Master? Então, meu primeiro contato com o Edifício Master foi ali por volta de 2007, 2008, que eu vi ele passando, se eu não me engano, no Canal Brasil. E eu assisti um trecho, eu ainda era bem pequeno, assim, devia ter ali meus 10 anos, 9 anos. Assisti uma parte, peguei da metade, mas achei interessante, assim, curti, mas passou na minha vida. E aí, mais recentemente, em 2020, eu entrei para a faculdade de cinema e uma das matérias de linguagem cinematográfica, uma professora recomendou esse filme, O Edifício Master, e outros do Coutinho. Eu fui revisitar o filme e aí, quando eu revisitei o filme, ele me bateu de uma forma muito intensa, assim, porque eu enxergava o documentário de uma forma antes de Edifício Master e depois de Edifício Master, assim. Foi um marco na minha vida de cinéfilo, de pessoa que acompanha cinema e aprecia filmes. Então, ele foi muito significativo por esse ponto e foi talvez um dos filmes que mais tenha me inspirado, digamos assim, a tentar seguir no rumo além da crítica, mais para produzir filmes, que hoje eu também tenho esse objetivo de dirigir alguma coisa, já trabalhei em alguns curtas e tudo mais, e eu tenho muita vontade de fazer um documentário muito por conta do Coutinho, que assim, para mim é um gênio, é uma figura ímpar. Ele não gostava muito de ser tratado como tal, né, desses vários elogios e tudo, mas eu faço questão de elogiá-lo e falar o quanto ele é importante para o cenário de documentário, não só no Brasil, mas no mundo, como você mesmo disse. E o Coutinho sempre criava, conseguia criar uma intimidade, deixar as pessoas com quem ele conversava bem tranquilas, bem à vontade. E o edifício Master, no caso, é um edifício que fica em Copacabana. Eu acredito que Sim, você já tenha, até pela relação sua com o filme, ido até lá, batido uma foto, já. ou coisa do gênero. É um edifício que fica no Rio de Janeiro, em Copacabana. Se não me engano, tem 12 andares e Uhum, 200 e tantos apartamentos. Eu lembro da época que o filme foi lançado, que eu recebi o release da distribuidora. São cerca de que eram, não sei como é que é hoje, mas na época da produção do filme eram cerca de 500 moradores no edifício, ou seja, se é um edifício com 200 e pouco apartamentos, deve dar uma média de duas pessoas sim. por apartamento, claro, mas muitos devem morar sozinhos também. E o Coutinho ficou cerca de um mês convivendo com essas pessoas. Eu estou lembrando disso do material de release do filme. Ele detalhava bem essa operação, que ele ficou um mês conversando com vários moradores, selecionou um grupo e em uma semana ele gravou todos os depoimentos que Sim. resultaram no filme. Existe, Da existe sua intenção de inclusive. fazer um documentário, você quer seguir essa receita, Coutinho? Então, acredito que sim, sim, a resposta é sim. Mas até mesmo dentro da filmografia do Coutinho, esse é um filme
que se difere dos demais. Muito porque ele não tem um tema, ele tem um recorte espacial, né? Que é o edifício. E aí ele vai conhecendo essas histórias, conhecendo os moradores. Enquanto, por exemplo, o Jogo de Cena, ele tem um recorte ali das mulheres e tudo mais, o Santo Forte, a religião, o Canções, a relação das pessoas com a música. Busca. Esse é um documentário muito aberto. Ele quer conhecer essas pessoas, o íntimo delas, as histórias delas. E então, assim, eu acho que talvez esse seja o caminho que eu gostaria de seguir se eu fosse realmente fazer um documentário, e eu pretendo fazer esse documentário. E eu acho que é uma escolha ousada, né, fazer o que ele fez, porque pode dar muitos frutos positivos, mas também pode não dar em nada. Assim, depende muito de como ele vai criar essa conexão, como ele vai extrair essas coisas daquelas pessoas que ele está entrevistando. E nesse sentido, ele é genial. Não é à toa que ele consegue histórias assim icônicas, né? Que dariam filmes sobre as histórias que aquelas pessoas estão contando. Pessoas que foram se apresentar em Tóquio musicalmente, pessoas que foram em jantares com os astronautas que voltaram da missão Apollo. É uma coisa assim grandiosa mesmo, e um documentário super intimista, super simples e que também comove bastante, né? Eu acho que essa parte da emoção é uma peça muito marcante na filmografia do Coutinho. Ele consegue emocionar genuinamente a gente. A gente está vendo aquela pessoa pela primeira vez, ouvindo a primeira história dela, e ele consegue nos aproximar, criar essa relação muito forte. Então, assim, eu acho que Edifício Master com certeza seria uma referência, é uma referência para mim, melhor dizendo. Então, eu quero voltar à tua relação com o filme. Você falou que viu trechos dele pela primeira vez, ainda muito jovem, na TV, Uhum, e anos depois, já na faculdade, por conta de um trabalho, né, de uma tarefa, o uhum. filme, você chegou a ver o filme inteiro dessa vez, então, você, como é que você confrontou ver o filme? Claro, você já disse que aquilo foi, sei lá, uma grande surpresa para ti, né? A forma, Uhum. como eu queria tentar tirar de você esse relato, dando um anti-Coutinho agora, da Assim, relação que você estabeleceu quando viu esse filme inteiro, já crescido, já com uma bagagem, um repertório de cinema bem maior. pelo curso que você estava fazendo, pelo conhecimento que você adquiriu nesse período, com aquela lembrança de trechos do filme que você viu quando era um menino de 9, 10 anos. Então, é complicada essa pergunta, pergunta profunda, mas interessante. Eu acho que muito do impacto que eu senti revendo ele foi justamente por perceber como, mesmo sem ter qualquer conhecimento técnico ou qualquer repertório em documentário, lá em 2007, 2008, quando eu vi a primeira vez, ele conseguiu se conectar comigo de alguma forma, mesmo por aqueles trechos ali. E assim, eu já cresci numa geração com muito acesso à TV a cabo, a esses canais tipo History Channel e tudo mais. E por muito tempo a minha visão de documentário era aquilo, né? É a narração, umas entrevistas, sempre um assunto muito grande, tipo uma civilização antiga, alienígenas, alguma coisa nesse sentido. E aí ser confrontado com um documentário sobre pessoas comuns em um prédio comum na minha cidade foi algo muito também de identificação, de certa forma, né? De ver o documentário como uma possibilidade de explorar o mundano, o dia a dia, o banal, essas coisas assim que o Coutinho lida com maestria. Então, acho que é muito nesse sentido, de perceber o documentário como algo além do que eu estava acostumado, do que geralmente a gente, digamos que a nossa visão sobre o documentário, do público geral, assim, é sempre essa coisa meio rígida, de ensinar Formal, alguma né? coisa, formal, de ensinar alguma coisa, muito conteudista e menos sentimental, coisa que o Coutinho já traz pra caramba, é uma carga muito forte, uma carga muito intensa. Inclusive, no próprio livro do Consuelo Lins sobre o Coutinho, né, o documentário por Eduardo Coutinho, se eu não me engano, ele fala bastante disso, de como ele rompe com esse padrão, com essa forma tão típica do documentário e como isso gera esse impacto no público, essa conexão.
Então acho que é muito nesse sentido, assim. Eu acho que o Coutinho, claro, já tinha um dom natural para conversa, né? Para criar essas conexões todas. Mas eu creio que muito também disso foi aprimorado e desenvolvido ao longo do trabalho dele na televisão, porque ele trabalhou muitos anos à No frente Globo Repórter. do Repórter. E o Globo Repórter, principalmente na época em que ele trabalhou, tinha essa preocupação de aproximação, né? De levar um pouco da, da vida real, digamos assim, ou pelo menos resgatar personagens que estão aí e que muita gente não tem conhecimento, não sabe da existência. E eu creio que para ele foi uma boa escola, né, para aprimorar esse dom que ele naturalmente já tinha. E esse filme te despertou o interesse pelo restante da obra do Coutinho e de outros documentaristas, assim, até porque você falou que tinha aquela visão que muita gente Uhum, do documentário como algo assim muito quase um chapa branca, né? Aquela coisa assim sim. quadradinha, com a voz de Deus o tempo todo, assim, sem essa interação, né? Essa humanidade que os trabalhos do Coutinho têm. Sim, inclusive eu tenho uma história curiosa sobre isso, que o primeiro que eu vi dele foi Edifício Master, e assim que eu terminei de ver o filme, eu fui pesquisar sobre o Coutinho. E aí a primeira notícia que aparece quando tu vai pesquisar sobre ele é sobre o falecimento dele. E Uhum. aí me bateu muito forte o falecimento dele por um filme, assim, eu vi um filme dele, ele nem aparece tanto no filme, a gente tem a voz dele ali e tudo mais, mas quando eu soube da morte dele, pela forma trágica que foi também, me impactou muito. Eu fiquei, assim, realmente muito triste, e isso até, de certa forma, me fez ver o restante da filmografia dele que eu fui acompanhar após o Edifício Master com outros olhos, buscando mais do Coutinho ali, daquela voz dele, do como ele perguntava, do como ele falava. E aí, claro, eu fui atrás dos que eu já citei, né? O Jogo de Cena, Canções, todos esses, Boca de Lixo. E um muito interessante que eu cheguei, que é um documentário também de outra forma, de outra maneira, é Um Dia na Vida, que está aqui no YouTube completo, é um filme que nunca foi exibido em salas por conta de direitos e tudo mais, mas foi outro documentário que eu até pensei aqui em chamar para o filme de cabeceira, que foi outro que explodiu a minha cabeça, porque eu falei, caraca, o documentário também pode ser isso. Para quem não sabe, o Um Dia na Vida, ele botou para gravar diferentes canais de televisão por um dia, da manhã até a madrugada, e a gente vai acompanhando essa programação através de recortes, né? Ele usa ali a montagem para ir alternando de um canal para outro, vai nos orientando o horário, e extrai muito do que é o Brasil, né? Aquela mistura de religião, política, espetacularização da violência, é uma Futebol. é uma mistura de tudo, publicidade infantil, que na época ainda tinha pra caramba. Se não me engano, é 2008 que ele faz esse recorte. Então, assim, o Coutinho me instigou muito a ver os outros filmes dele e foi uma experiência potente atrás da outra, assim. Realmente não posso dizer que ele tem nenhum filme parecido. São todos documentários, todos não, porque ele tem uma ou outra ficção ali, mas a maioria é documentário e assim, por mais que exista esse rótulo do gênero, são filmes muito diferentes. São filmes muito distintos. E que eu consigo indicar para qualquer um. Assim, não é um daqueles filmes documentais que você tem que tomar cuidado para quem vai indicar, porque a pessoa pode ou não curtir essa forma, achar chato, achar lento. Não, ele vai funcionar para qualquer um. Para qualquer um a pessoa vai se conectar de uma forma ou de outra, pela identificação, por se prender realmente na jornada que ele constrói ali dentro, na progressão que ele traz. O Coutinho é um cara que tinha muito essa visão também da montagem do filme. Acho que isso é importante da gente falar, porque ele gravava muito, eram horas e horas de conteúdo, e você fazer essa seleção é um trabalho muito difícil. Assim, eu já participei de montagens de filmes, curtas-metragens, e assim, a gente grava muito menos do que para um documentário que você pega horas de depoimento. E já é difícil pra caramba escolher um plano, escolher um diálogo que se encaixa melhor. Agora imagina você pegar uma pessoa que falou 3 horas
e ter que separar 10 minutos daquilo ali, extrair o melhor daquela conversa. É uma tarefa complicadíssima, É, complicadíssima. e no caso do Coutinho, além desse trabalho de montagem, que é realmente algo fabuloso em qualquer obra dele, mas no caso de Edifício Master, eu vejo que foram dois processos de montagem, né? O primeiro, Uhum, depois de ter conversado com muitos dos moradores daquele edifício, fazer a seleção com quem eu vou gravar. sim, sim, E sim, teve depois de isso. gravado vem essa outra parte, de assim, o que é que eu vou colocar do material que eu gravei. Mas tem algo uma questão que eu vejo como recorrente em toda a filmografia do Coutinho. Vale para Edifício Master, vale para Cabra Marcada para Morrer, para Babilônia, para Santo Forte, para todos eles, sem exceção. O caráter humano que sempre se Sim, sobressai, né? E é talvez por conta disso que se crie facilmente essa identificação. No caso é difícil, mas eu não sei se você mora em apartamento ou em casa, mas se morar em apartamento, mora. eu moro, eu facilmente reconheci alguma das personagens do Edifício Master no prédio que eu morava. Sim, sim, com Como certeza, deve com ter certeza. acontecido com você, Tem desde o sempre aquela. gosto de cantar no banheiro, vai para a sacada, até. Sim, e até tem um negócio, eu não sei se você já passou por essa experiência, se você faz isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de imaginar, de confabular. Então, às Uhum, vezes, eu cruzava com um vizinho no elevador, no corredor, e eu ficava pensando, cara, como é que é a vida dessa pessoa? Como é que ela faz no dia a dia dela? E, de certa forma, o Edifício Master responde um pouco disso. Aquela senhora solitária que desce para conversar com o porteiro. Eu uhum. conheço um pouco da vida do próprio porteiro, do síndico do prédio. Eu acho que ele tem também um pouco esse lado, e aí eu posso estar viajando demais aqui, mas fabulesco, de um conto, de uma coisa mais abstrata, assim, um pouco mais fantasiosa, melhor dizendo. Eu acho que ele também evoca um pouco disso, ao mesmo tempo que é um filme muito cru, assim, é um filme muito real, muito palpável, e até por abordagens estéticas do filme, né? A gente vê, por exemplo, que é um filme que não esconde a equipe, não esconde o microfone, a câmera às vezes dá uma tremida, vai para o lado, a equipe não é escondida. Eu acho que isso também traz essa identificação e traz essa proximidade com a obra, no sentido de você se sentir pertencente àquele grupo que está conhecendo o prédio pela primeira vez também. E aí tem até, inclusive, um documentário que, se eu não me engano, foi lançado bem depois do filme, o Apartamento 608, que é sobre os bastidores do Edifício Master. E traz um pouco dessa coisa da seleção, que você muito bem apontou, mas também dos imprevistos, né? Obra no vizinho do lado, outra pessoa que está ouvindo música alta em cima, e aí tem que ir a produção lá negociar 5 minutinhos, faz um silêncio, para não sei o quê, tem como usar a furadeira só mais tarde. Eu acho isso muito legal também, essa coisa do trabalho de campo, né? Está na locação real, tem que fazer acontecer, não é um estúdio, não é um ambiente controlado. Também um aspecto muito legal da filmografia do Coutinho, essa coisa de você pôr a cara na rua e fazer acontecer. Um pouco do cinema marginal, né, que a gente teve aqui no Brasil, ele tem um pouco disso, ele tem essa veia. Não é à toa que o Coutinho começou ali nos anos 60, nos anos 50, onde esse Ele cinema. é cria dessa escola, né? Mas Sim, como se não bastasse a maneira como ele conta as histórias que ele aborda, ele também é um cineasta extremamente original nos temas que ele escolhe. Você eu desconheço qualquer outro documentarista, não só no Brasil, mas no mundo, que traga histórias assim inusitadas, como a própria história do Edifício Master, a de canções, por exemplo, que uma coisa bem legal de pegar pessoas que gostam de cantar certas músicas que são importantes uhum, em suas vidas, ou no caso do jogo de cena, que tem toda aquela brincadeira com o que é encenação, com o que é real, são temas que são extremamente ousados pela a própria propósito. época, mas que ele trabalha com uma originalidade, uma criatividade, uma entrega.
que é algo assim tocante mesmo. E isso que você falou, de você ver a equipe, você ver eventuais falhas, vê-lo fazendo a pergunta, ele é alguém com uma autenticidade, uma honestidade muito grande. Ele não mascara nada, é aquilo. Sim, sim. É quase um material bruto, né? Ele não faz nenhuma limpeza, nenhuma. Em alguns outros documentários que esteticamente são até mais bonitos, mas ficam quase que artificiais, né? O Coutinho não tem isso. Não tem isso. É bem natural, é bem E, autêntico. e a gente até pode voltar a falar da questão da montagem, que a gente elogiou pra caramba a montagem nessa progressão e tudo mais, mas ao mesmo tempo não é uma montagem que está preocupada em esconder errinho, esconder continuidade, que aquela cena. Não, é uma montagem que está muito, muito mais preocupada com a contação da história, com o que está sendo falado e como isso está sendo entregue pra gente. E aí, assim, eu acho que até também outra coisa que a gente vale passar aqui são algumas dos personagens que ficaram muito memoráveis em Edifício Master, né? A gente tem, por exemplo, aquela jovem, eu não vou me lembrar o nome dela, mas que conta a história de vida e como ela teve que recorrer num desespero, digamos assim, até se prostituir, menor de idade. A gente tem ali uma senhora que praticamente confessa que quis atentar contra a própria vida. Então, você vê também como as pessoas se abriam com o Coutinho, como as pessoas mostravam o seu interior ali, realmente. A câmera está registrando o seu exterior, mas elas conseguem comunicar muito do turbilhão que é aquilo ali, e ao mesmo tempo que ele está focando no indivíduo, ele também está provocando uma reflexão sobre o macro, sobre Exato. Copacabana, como essa, digamos que esse, esse motor que mói pessoas e a solidão de viver num prédio cheio de pessoas, mas sem conexões reais, a confusão que são as ruas de Copacabana, a quantidade de pessoas passando, o barulho, ele traz tudo isso. A gente tem vários moradores relatando essa solidão, esse vazio, pessoas que se acidentaram dentro do apartamento e não tiveram com quem pedir ajuda, outros que tiveram resgate do vizinho, criaram uma conexão por conta disso. Então, assim, eu acho que é um documentário muito valoroso também por esse aspecto. Ele está no micro, ele está no pessoal, ele está no interno, mas ele também está discutindo, de certa forma, o macro, o grande, a nossa sociedade, a nossa estrutura social. Eu acho que é um filme muito eficiente nesse sentido. E, no geral, a filmografia do Coutinho passa por isso, pelas desigualdades, pelos anseios sociais. Aquele documentário dele sobre a virada do milênio, eu acho genial. Que ele vai no Ano Novo entrevistando a galera. É sobre perspectiva de futuro, é sobre humanidade de forma geral. O Então, Babilônia 2000, né? exatamente, exatamente. É muito Mas, ó, forte. Luca, eu acho que a chave disso, no caso específico do Coutinho, e você citou vários exemplos de depoimentos que foram utilizados no Edifício Master, ele conseguia estabelecer uma relação de confiança. As pessoas terminavam se abrindo e falando livremente sobre suas experiências porque confiavam nele. Ele conseguia estabelecer essa conexão e parecia uma conversa entre velhos amigos, né? Sim. E velhos amigos que conhecem os segredos um do outro, né? Então, por isso que tudo fluía tão bem daquele jeito. E é uma conexão, inclusive, que se mantinha pós-filme. Tem alguns vídeos no YouTube, coisas do tipo, de pessoas que foram atrás dos entrevistados do Coutinho, e é impressionante ver eles falando do Coutinho de forma apaixonada, de tipo assim, ele é um cara muito humano, muito caloroso, é um cara que eu sinto falta, mesmo tendo visto ele, sei lá, 2 vezes. Então, assim, é realmente essa conexão que ele cria, esse ambiente familiar, esse laço de amizade com uma pessoa que ele acabou de chegar na sala. O Canções é um baita exemplo disso, porque assim, a gente sabe, por mais que a pessoa goste de cantar, esse ato de pôr para fora exige uma confiança, existe uma quebra de uma timidez. E você fazer isso em frente a uma câmera, com um microfonista, com produção, com não sei o quê, só uma pessoa para te deixar muito confortável para você entregar o seu melhor ali na frente dele. Então, assim, realmente, esse ambiente que ele cria.
e que eu acho que é muito sentido pelo público. Você se sente naquela vibe gostosa ali, daquele papo, você se sente de frente com aquelas pessoas. Essa é a magia do Coutinho, na minha visão. Esse é o grande poder dele, o grande feito dele. Essa coisa humana, essa coisa intimista, mas que ao mesmo tempo consegue ser percebida e sentida por todo mundo. É aquela frase até do Scorsese, né? O pessoal é o mais universal, é alguma coisa nesse sentido. As Uhum. histórias mais íntimas, as menores histórias são as que refletem geralmente os maiores problemas, as maiores questões do ser humano. Eu acho isso muito Justamente por forte. serem as mais humanas, né? Aí a identificação é instantânea. Não Exatamente. seja no Rio de Janeiro, em Teherã, em Tóquio, no interior dos Estados Unidos, onde for, você Exatamente. vai se identificar, porque é uma história essencialmente humana. Lu, Exatamente. chegando ao final, eu vou deixar aqui na descrição o link do teu canal. Fica à vontade para as considerações finais e vendo o seu jabá. Fale do seu trabalho, quem quiser te acompanhar, onde encontrar, como fazer. Novamente, eu vou agradecer o convite. Eu até falei aqui com o Marden antes. Eu sempre acompanhei o canal dele, sempre curti. E estar aqui é um privilégio, é uma alegria gigantesca. Estou realmente muito contente. Para quem não me conhece, eu faço críticas aqui no YouTube já tem um tempinho. Já parei em outro canal, agora estou voltando nesse. A gente está num crescimento muito legal. E a grande coisa lá do meu canal é não só falar dos lançamentos da semana, mas é também falar dos clássicos. Então, por exemplo, tem crítica de Edifício Master lá no canal, tem crítica de Um Dia na Vida. Vai sair muito em breve a crítica do Jogo de Cena, do Coutinho, que é outro meu queridinho. São muitos queridinhos, assim. Eu poderia falar de todos como filmes de cabeceira aqui, porque realmente me toca muito. Mas também tem crítica de filme clássico do cinema americano, filme clássico italiano, tem lá Ladrões de Bicicleta, tem lá Gabinete do Dr. Caligari, tem um pouquinho de tudo. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho desse meu trabalho, convido vocês, canal Luca Leal aqui no YouTube. Novamente, muito obrigado. Valeu demais. Eu que agradeço, Luca, e até o próximo Cinemarden.